Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que problemas diversos aconteceram, né? Se é uma coisa que faz parte da nossa vida, é problema. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a visualizar de uma forma diferente. Isso já é uma atitude de liderança. É eu visualizar um problema não como um problema, mas como um desafio, uma forma de crescimento. Tem problemas que são muito complexos, não fica fácil da gente enxergar dessa forma. Mas a maior parte do que se apresenta para nós dá pra gente enxergar dessa forma se a gente já tiver isso bem na cabeça, tá? Então, pensa assim, que a humanidade já passou por muitos problemas na sua história. A um nível bem amplo, e a gente fala de problemas da humanidade como um todo, a gente fala de problemas de uma nação inteira, a gente fala de problemas de uma cidade, fala de problemas de um grupo menor, a gente fala de problemas de uma família, problemas de um casal, né? O problema deles entre eles, com o filho. Então, assim, independentemente do número de pessoas envolvidas, a história está repleta de exemplos de pessoas que tiveram situações bastante complicadas e naquele momento, quando fizeram uso de competências que estão muito ligadas à liderança, fizeram completa diferença na própria vida e na vida das pessoas ao redor. E a gente, por exemplo, eu trabalho também com a parte de treinamentos, de coaching para executivos, trabalho para treinar equipes e empresas, e um dos assuntos, um dos tópicos que a gente trabalha muito é o tópico de liderança, extremamente necessário nos tempos de hoje, nos dias de hoje, sobretudo que a gente está aí numa época em que as lideranças elas mudam muito rapidamente. Há anos atrás uma pessoa ficava numa mesma empresa por muitos anos, hoje esse tempo de permanência numa empresa é cada vez menor. Isso faz com que as empresas precisem trabalhar suas lideranças muito rápido, de forma que possam substituir, que não sintam um impacto muito grande. Ninguém é insubstituível. Contudo, se a gente não tem essa ideia já, a empresa ela sofre mais com isso. Então, essas técnicas que eu passo lá, eu peguei algumas aqui, algumas dessas competências, porque elas têm tudo a ver com o que a gente já vive no nosso dia a dia e elas podem ajudar muito no que a gente está vivendo exatamente nesse momento. Essas pessoas fizeram uso de liderança, de competências ligadas à liderança e fizeram muita diferença, diretamente, em todos esses exemplos que eu estava dando. Exemplo de família, exemplo do relacionamento de um casal. E quando a gente fala de liderança, eu não estou falando assim de que a gente vai aqui agora entender como é que a gente vira o chefe da casa, sou eu que mando, não é bem desse jeito, mas até porque se você pensar mesmo no ambiente corporativo, estou comparando um pouquinho para vocês entenderem a importância, o poder disso e como a gente vai trazer isso para a nossa vida. Mesmo dentro de uma empresa, a gente geralmente fica querendo saber quem é o chefe, quem é o diretor da empresa, quem é o CEO da empresa, a gente fica pensando lá. Mas se você pensar nos níveis ali no meio do caminho, a galera que está movendo aquilo dali, você tem uma pancada de vezes de gerentes, de supervisores. Não estou falando de uma cabeça liderando as demais, mas a gente fala de pares ali. Quando você faz uma reunião de gerentes, por exemplo, uma reunião de supervisores, você tem vários líderes juntos. E aí é muito legal quando a gente percebe que cada um tem uma competência e essa competência ajuda a somar no todo e por isso a empresa cresce. Ela precisa também, tudo bem, tem um cara lá em cima, o diretor que está passando, ou uma comissão, tem algumas formas, um nível mais acima, mas você vê que aquele grupo de líderes, eles somam suas competências diferentes. A mesma coisa acontece na nossa família. Se você ver, por exemplo, a família da minha esposa, são 7 mulheres e 2 rapazes. E é muito legal que a gente observando, principalmente quando a gente tem um olhar mais de fora, a gente percebe como cada um tem um jeito diferente. A gente fala muito isso facilmente, mas com um olhar de quem já mexe com liderança, mexe com treinamento, fica mais fácil a gente perceber. Tem competências diferentes que ajudam a somar no todo. Então você tem aquele que sabe mais apaziguar as coisas, sabe como acalmar quando a coisa está ficando um pouquinho mais tumultuada. Você tem aquele que tem uma visão mais a longo prazo. Você tem aquele outro que tem uma visão mais de urgência, como resolver aquela urgência que aconteceu agora e a pessoa consegue ficar mais centrada mesmo diante daquela urgência. Essas competências, né, de parar, ouvir o outro, etc. Eu vou entrar um pouquinho em uma ou outra aqui, mas é só para vocês terem a ideia do que a gente vai poder estar trabalhando, e não deve ser nem só nessa live não, eu vou pegar as próximas aqui pra gente poder explorar mais isso. Mas o legal é quando a gente vai percebendo que esse todo é que faz a família caminhar melhor. No casal, o de um e outro que faz o casal caminhar melhor, a família também caminhar melhor. Num grupo, pode ser um grupo da igreja, etc.
é o que faz caminhar melhor, essa soma de quem está ali e tem a oferecer. Como é que a gente explora mais isso? É necessário explorar. Isso chega a ser bíblico. Acho que é 1 Coríntios 12, se eu não estou trocando aqui agora, né, Paulo fala para a gente que Deus distribui, né, o Espírito distribui vários dons, carismas, para pessoas conforme lhe apraz. A gente na vida vai recebendo esses dons, acaba sendo um dom já da pessoa, só que a gente só faz proveito dele se a gente colocar em uso, se a gente trabalhar esse dom, se nós desenvolvermos ainda mais esse dom. E mesmo outros que talvez nesse momento você não tenha, por isso que eu quero listar algumas características aqui, você pode sim desenvolver. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de algo, um conhecimento, uma técnica, uma forma de agir, de pensar, que você pode desenvolver. E tem várias formas da gente desenvolver isso. É legal identificar qual que você sente que mais precisa nesse momento para você estar presente para isso e começar a desenvolver mais essa técnica, começar a desenvolver mais essa competência sua. Legal? Então pensa assim, não estamos falando de chefe, a gente está falando de juntos a gente construindo algo. Primeira questão que uma liderança tem que ter, que a gente tem que ter ideia, você tem que ter clareza de quem você quer ser. Entende? Eu não posso ficar assim, agora eu achei legal porque eu tô olhando para uma pessoa da minha família que eu admiro muito, agora eu quero ser igual a ele. Não, agora eu quero ser igual àquele outro. Eu tenho que ter clareza de quem eu quero ser. Porque quando eu tenho clareza de quem eu quero ser, eu consigo estar presente para como eu preciso me trabalhar, eu consigo estar presente todo dia para me trabalhar, para me desenvolver naquele sentido. Pensa assim, eu não posso viver conforme a expectativa dos outros, tá? Eu não vivo em função dos outros, mas é muito bom para nós pararmos e olharmos para as pessoas que nós amamos, pensa nas pessoas que você mais ama e pense em você mesmo. E aí você responde qual é a pessoa, o tipo de pessoa que você quer ser, que você quer, quando pensar em você, você pensa assim, caramba, eu sou assim, eu sou esse tipo de esposo, eu sou esse tipo de filho, eu sou esse tipo de pai, e vai se colocando, pensando quem você deseja ser, e agora como eu falei, você não fica pensando no que os outros vão pensar preocupado, mas não estou falando dos outros, de uma pessoa qualquer, pensa nas pessoas que você mais ama, que são mais importantes para você. A gente não vive em função dos outros, mas um bom pai, ele quer ser um bom exemplo para o seu filho. Um bom esposo, ele quer que a esposa tenha um olhar, olhe para ele com aquele olhar de, cara, se eu pudesse eu casava com esse cara de novo, um monte de vezes, pela pessoa que ele é, pela forma como ele se comporta. A esposa a mesma coisa, né? Que o seu marido olhe para você falando, eu quero casar com essa mulher de novo, quantas vezes for necessário, né? Se fosse o caso, né? Não é necessário, mas é isso que mantém no relacionamento, a gente com aquela de, cara, eu tô no lugar certo, eu tô com a pessoa certa. Como é que eu provoco isso na pessoa? Qual é o tipo de expectativa que a pessoa tem? Qual é o tipo de pessoa que eu quero ser principalmente? Que eu quero ser para aquela pessoa? O que eu acho que é algo de valor? Porque a pessoa está contigo porque ela viu em você valor. E se você for genuíno, se você for sincero, transparente com isso, sendo quem você deseja ser, porque às vezes a gente sabe quem a gente quer ser, mas a gente não está presente para isso. E a gente vira aquela pessoa que é desatenta, que não está nem aí para o outro. Isso vale para liderados, isso vale para filhos, isso vale para os pais, para quem for. Leandro, mas eu já tentei, eu não consigo suprir a necessidade, a expectativa dos meus pais. Tá bom, mas não importa tanto a expectativa deles. Eu estou dizendo, presta bastante atenção nessa pergunta, quem você quer ser para eles. E aí você todo dia se trabalha com aquilo porque você está presente do tipo de pessoa que você quer ser. Isso vale como profissional, vale como tudo. E nesse momento em que a gente está muito fora da nossa rotina, nesse momento em que foi roubada a nossa rotina de nós, então assim, mesmo quem está trabalhando, basicamente vai para o trabalho e volta para casa. Então as outras rotinas que tínhamos, no momento ela nos foi tirada. Quem já está de casa direto, pior ainda, a rotina está ainda mais confusa. E como eu falei nas outras lives, esse estar sem rotina, ele desgasta muito a gente se sente muito cansado. Por quê? A nossa mente o tempo todo ela está tentando se encontrar. O cérebro passa a maior parte do tempo fazendo as coisas no automático, para não se cansar.
como fugiu a rotina, ele está tentando criar uma nova rotina. E se você auxiliá-lo, dando direcionamento, você vai se sentir menos cansado, menos exausto, você vai se sentir menos inseguro, insegura diante do que está acontecendo. Mas para isso você tem que ter clareza de quem você quer ser, clareza de onde você quer chegar. Dentro de uma família, está todo mundo preocupado, gerou ansiedade em todo mundo, tá? Independente de estar falando só marido, esposa e um filho, aqui em casa estamos os três, aqui direto, né? Eu, minha esposa e meu filho. Mas mesmo que você esteja com um grupo familiar um pouco maior, está ali presente, de qualquer forma, há uma incerteza no ar, há uma insegurança. Se a gente tá firme, se a gente tá colocando... Eu levanto de manhã, eu já sei o que eu vou fazer naquele dia. Cada atitude minha, ela já foi pensada, então eu sei como eu quero me comportar. Eu não me deixo levar por qualquer coisa. Então se eu me irritei porque alguém fez um barulho que não devia, porque alguém atrapalhou o que eu estava fazendo, etc., eu estou centrado em mim mesmo, ciente. Eu posso não acertar sempre, tá, gente? Está tudo bem. Mas eu estou mais centrado no sentido de, olha, a gente vai passar mais tempo junto e a gente tem que aproveitar bem esse tempo. Então eu não vou me estressar por qualquer coisa. Entende? Olha a diferença que isso faz. Isso inspira as outras pessoas e leva as outras pessoas ao mesmo comportamento. Da mesma forma que quem está perdido, qualquer coisa explode, briga, tá todo mundo gritando, porque aí no caso talvez não seja tanto inspirar, seja mais intoxicar as outras pessoas, mas a gente leva as outras pessoas ao mesmo comportamento, porque elas veem em nós liderança. Aquele que age primeiro, normalmente ele está tendo uma atitude de liderança e há uma boa tendência dele levar os demais a seguirem o que ele está fazendo. Então é legal a gente ter isso aí, tá? Ter bem isso em mente. No fundo, as pessoas que vivem com a gente, sobretudo as pessoas mais próximas de nós, elas esperam da gente atitude de liderança mesmo. Tá? Talvez você esteja pensando até, pô, Leandro, mas nesse momento agora, eu não tenho nem tempo para pensar nisso agora, eu tô com preocupação mais séria. Sempre vai ter alguma preocupação, sempre vai ter alguma coisa acontecendo na vida da gente, sempre haverá alguma coisa acontecendo. Uma hora você está feliz demais porque tudo está dando certo, você quer curtir essa felicidade, então você não quer parar para pensar em problemas. Outra hora você está preocupado demais com um determinado problema, então você não quer parar para pensar em como você vai se organizar. Mas se a gente se deixar levar por isso, sempre tendo algo para ocupar o nosso planejamento e um direcionamento, a gente vai viver sempre de uma forma aleatória, deixando de uma forma só reativa. Conforme que aconteceu, eu estou reagindo, está acontecendo tudo bem, eu estou feliz, está acontecendo tudo mal, eu estou arrasado. E aí eu vou dessa forma. Eu não direciono a minha vida. E você precisa direcionar a sua vida para onde você quer. Repito, você não consegue o tempo todo e está tudo bem. Eu não estou falando aqui de vencer todas as batalhas. Eu estou falando aqui de vencer o máximo de batalhas possível. Então se você está vivendo agora num momento que você está com a sua família em casa e de repente assim, por exemplo, dentro da família a gente tem várias realidades, né? Eu tenho cunhadas que ela tem alguns filhos pequenininhos. A casa nesse momento é a gritaria danada, um monte de criança dentro de casa gritando, etc. Né? Outros estão com o filho mais na adolescência e aí já às vezes pode estar com um mau humor naquele dia, etc. Outros estão cuidando dos pais, né? Estão com os pais e aí o pai com mais idade, etc., sempre vai ter uma realidade em que vai ter alguém fazendo algo que pode irritar a gente, que pode tirar a gente do sério, ou pode deixar a gente muito chateado por uma palavra falada ou alguma coisa assim. Agora, quantas vezes dessas que isso ocorre, eu estou conseguindo vencer? Se eu tiver propósito, se eu tiver direcionamento, se eu tiver bem claro quem eu quero ser, o tipo de pessoa que eu quero ser, vai ficar mais fácil disso acontecer. Pegando o gancho, a gente inspirar as pessoas, quero falar do segundo assunto. Pensa no seguinte, você tem que saber para onde você vai. As pessoas seguem aquelas que elas percebem que tem noção de direção. Pensa que você está perdido com um grupo numa floresta e aí você tem uma pessoa ali, um colega seu, que está assim, olha para um lado, olha para o outro, você vê nitidamente que o cara não faz a menor ideia do que tem que fazer. Não faz a menor ideia. E do outro lado, e ele começa a caminhar meio aleatoriamente e vai para um lado. Daqui a pouco ele volta para o outro. E você olha para o outro lado, tem um outro amigo seu que fala o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos seguir nessa direção. A gente vê se consegue encontrar, eu já estudei sobre isso e falaram que se você encontrar o rio, vai seguindo sempre pela beira do rio, é a maior probabilidade de você encontrar um povoado, alguma coisa. O cara já coloca uma situação, ele deixou claro que ele não tem certeza absoluta daquilo, porque ele não tem como ter certeza, mas ele tem um direcionamento, ele tem uma intenção e ele vai lá, qual dos dois você vai seguir? Então pensa o seguinte, se você quer exercer essa liderança,
para dentro da sua família, e volto a dizer, não é para dizer que você é o chefe, você é quem manda, mas porque neste momento as pessoas precisam de uma figura de liderança para auxiliá-las. Elas têm necessidade disso para sentir mais segurança. Talvez a sua esposa esteja precisando disso nesse momento. E aí você tenha que ter esse tipo de atitude. Talvez seja os seus filhos que precisem disso, talvez seja o seu esposo que precisa disso, porque ele está preocupado com como é que ele vai fazer, ele se sente responsável pela família e ele está meio perdido nisso. E é aquele momento que você começa a tomar a frente, olha, vamos fazer assim, vamos organizar dessa forma, você pode ficar atento para isso que você vai fazer, porque disso aqui deixa que eu cuido. Você começa a dar direção. Você não está dizendo que é você que manda em tudo, mas você dá direção, pode cuidar disso sossegado, que essa parte fica comigo. Entende que isso é uma atitude de liderança? As pessoas, elas precisam disso para se sentirem mais seguras, para verem uma rotina, para sentirem uma base. Isso é de primordial importância para que este momento que a gente está vivendo seja um momento em que os relacionamentos entre casais melhorem, a gente valorize ainda mais a pessoa com quem a gente está, para que os filhos sintam que eles estão numa família que é estabilizada, que tem base, que tem apoio, que eles podem contar com os pais. Isso é primordial até mesmo para você, homem ou mulher, filho, filha, pai, mãe, para você sentir também que você é capaz de fazer isso. Isso vai fazer você voltar para o seu trabalho com uma postura completamente diferente. Uma autoconfiança muito maior. E é visível, a gente já percebe isso visivelmente, e também as estatísticas, os estudos demonstram isso. A pessoa que ela tem essa atitude de liderança, a pessoa que tem autoconfiança, ela cresce na carreira dela, os negócios dela vão para frente com maior facilidade, ela consegue parceria de uma forma mais fácil, ela consegue envolver as pessoas, não no sentido negativo, tá? Eu falo envolver as pessoas, pô, vem comigo nesse sonho, vamos fazer isso acontecer, nesse trabalho, vamos fazer essa empresa crescer, vamos fazer esse setor dar certo. Elas conseguem fazer isso com maior facilidade. A gente às vezes separa muito aquela ideia de quem eu sou no trabalho e quem eu sou em casa. Às vezes está muito no sangue já, aí a pessoa ela chega em casa, ela tem aquela atitude direto dentro de casa, e se ela não tiver visão, ela pode ter uma atitude errada. Normalmente ela já está se atrapalhando no outro lado também. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu posso ser um líder numa empresa já, e eu quero chegar em casa, filme gosta muito de colocar esse tipo de estereótipo, né? O cara é líder na empresa, ou ele é um militar, por exemplo, então chega dentro de casa, ele quer tratar o filho e a esposa como se fossem os soldados ali que estão submissos a ele, ou como se fosse o funcionário dele. Eles gostam muito de montar isso, mas na verdade, eu falo mais o bom líder, quando ele tem essa visão mais ampliada, ele dentro do trabalho ele faz isso com tamanha naturalidade e com tanta assertividade que as pessoas querem seguir. E dentro de casa ele acaba fazendo da mesma forma. As pessoas se sentem mais seguras ali, elas querem seguir. E o bom líder, ele não deixa as pessoas dependentes dele. Ele ajuda as pessoas a se desenvolverem. Ele mostra até pelo próprio exemplo dele estar sempre tentando se desenvolver, sempre tentando aprender mais, sempre tentando conseguir fazer algo mais, contando também com os outros, que é mais um exemplo que ele passa. Então ele não é aquele cara, o chefe. Por isso que eu falei, não é questão de fazer ninguém chefe, eu vou mandar nos outros, mas é questão da gente inspirar pessoas e elas têm vontade de fazer a mesma coisa. Então elas vão crescer do mesmo jeito, elas não vão ficar dependentes de você. Eu vi até um tempo atrás, já tem uns 2 anos se eu não me engano, eu estava ouvindo um programa com uma psicóloga infantil e ela comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Um pai estava perguntando o seguinte: havia um acampamento de férias e o filho dele, de 3, 4 anos, ele queria mandar. Porque ele queria que o filho se desenvolvesse e tivesse mais autonomia na vida. Não queria que o filho fosse dependente dele. E a resposta dela eu achei muito legal. Ela chamava a atenção do seguinte: há um tempo para cada coisa. Mais uma vez, né? É bíblico. Há um tempo para cada coisa. Essa idade, a criança precisa da proteção dos pais. Sentir-se protegida, senão você vai ter um efeito inverso. Se você largar essa criança com a idade que ela tem sozinha num acampamento, a probabilidade é que ela vire um adulto inseguro, porque no tempo que ela precisava sentir a segurança dos pais, ela não sentiu. Então assim, acredite, como bom líder você vai ter essa noção, você vai começar a ter essa visão, você vai entender que você pode puxar um pouquinho mais dele, do outro você vai puxar um pouco menos, você vai se interessar por perguntar. Esse pai, por exemplo, ele estava com uma ideia, ele perguntou. Não é qualquer pessoa que pergunta. O pessoal brinca muito até que o homem, quando se perde antes do Waze, né? A gente se perdia porque a gente tinha orgulho demais para perguntar qual é o caminho, para parar num posto de gasolina e perguntar qual é o caminho.
Eu achei muito legal porque não foi a mãe que perguntou, foi o pai que ligou para lá, para o programa, não lembro certinho, acho que foi uma ligação, acho que foi pelo rádio que eu estava vendo, que ligou para perguntar. Então, um bom líder, ele sabe, inclusive, reconhecer, eu tenho fragilidade, tem hora que eu não sei, mas eu quero saber como eu faço melhor. Isso, mais uma vez, vai fazer toda a diferença. Você vai, inclusive, ensinar isso dentro da sua casa. E em cima disso que eu estou falando, pensa o seguinte, vamos para mais um ponto aqui. Se eu estou falando de eu me preocupo tanto que eu sou capaz de colocar, de me preocupar, de pegar o melhor para aqueles que me foram colocados, me foram confiados. Então, assim, é muito legal você ter que ter a decisão. Isso é primordial numa ideia de liderança, seja numa empresa ou seja para dentro da sua casa. Você tem que ter a intenção de impactar as pessoas. Quem já viu palestra minha, é muito comum eu comentar essa palestra porque é algo que eu levo comigo. Eu tenho sempre a intenção de impactar positivamente e propositalmente quem eu encontrar. Então é numa live como essa, quando eu começo uma live antes dessa aqui, eu falei ali que eu tenho do checklist, eu estava brincando falando ali, né, como eu já falei em lives anteriores, por que eu dou essa conferida? É muito importante para mim saber o que eu quero do momento que eu vou vivenciar a seguir. Então, se eu tenho uma reunião com um cliente, eu paro e penso antes, né? O que eu espero dessa reunião? Como é que eu quero contribuir com essa reunião? Se eu vou dar um treinamento, eu penso nisso antes. Mas o treinamento já está programado, já preparei com antecedência, etc. Sim, tem aquela estrutura pronta, mas com que, como a gente fala, né? Com que vibe eu quero chegar nessa reunião? Da mesma forma, se eu sei que eu vou ter um tempo com meu filho, se eu sei que eu vou ter um tempo com a minha esposa, o que eu quero daquele tempo? É muito, muito diferente o nosso comportamento e, consequentemente, os frutos que a gente colhe do nosso comportamento quando a gente tem intenção bem clara do que a gente quer daquele momento. Eu falei na outra live até dessa questão da organização do nosso tempo agora, porque tem pessoas, tá chegando um monte de notícia, tá chegando um monte de coisa, então eu chamei a atenção. Não fica olhando notícia o tempo todo, separa uma ou no máximo 2 vezes por dia para você conferir as notícias, porque senão você fica mais ansioso, mais ansiosa. Comentei disso. Tá chegando um monte de notícia legal pra caramba, de cursos que estão gratuitos, que você pode. Quem tá assistindo minha live sabe que eu tô falando desse propósito. Qual é o propósito que você tem agora para esse momento? Porque depois desse momento a gente vai encarar uma crise aí. Como que eu posso crescer profissionalmente, me desenvolver como pessoa, para depois, quando vier essa crise, eu superá-la bem? E aí a gente entra em mérito de inteligência emocional, autoconhecimento, desenvolvimento de competências, desenvolvimento também, às vezes até de um novo negócio, novas ideias que eu possa ter, um monte de coisas que pode estar caindo aí, que vão de encontro aos cursos também gratuitos, muitas delas, que estão sendo disponibilizados, aos livros, como da Amazon, que está sendo disponibilizado, mas eu preciso ter direcionamento para isso. Eu preciso ter organização do tempo para isso. E eu estou falando muito também de como é importante a gente ter tempo com quem a gente ama. Leandro, não lembro qual foi a última vez, a última época da minha vida, fora as férias, que eu passei tanto tempo com as pessoas da minha família. Tá bom, mas eu quero que você seja muito sincero nessa resposta que você vai dar para você mesmo. O seu tempo está sendo de melhor qualidade do que estava sendo antes ou de pior qualidade? Porque é a intenção que você tem de impactar essas pessoas agora, ela vai te ajudar muito nisso. Você tem que estar muito atento com isso. Você pode estar passando mais tempo com a sua esposa ou com o seu marido, mas está sendo um tempo de má qualidade. E ele vai deixar gravado na memória, no subconsciente da pessoa, no consciente da pessoa, que o tempo que foi passado junto foi um tempo horroroso. Não foi um tempo legal, porque estava todo mundo nervoso, todo mundo ansioso, todo mundo inseguro, todo mundo brigando, discutindo, apontando o defeito um do outro. Não é isso que você quer se você quer impactar de propósito, intencionalmente e positivamente a vida das pessoas que vivem com você. Por isso é muito importante, assim como eu falei que antes de eu começar uma live eu paro, o que eu quero trazer para essa live? Que impacto que eu quero causar nessa live? Não somente a ideia de que eu já sei que eu quero causar um impacto positivo, mas que tipo de impacto, que tipo de mensagem? É a mesma coisa. Se você organizar o seu tempo, eu vou, por exemplo, Leandro, amanhã eu não preciso acordar tão cedo, porque eu não estou trabalhando, e eu vou deitar daqui a pouco do lado da minha esposa, eu vou deitar do lado do meu marido. Pare e pensa, o que você quer nesse momento? É uma conversa que você quer ter, você quer relembrar algumas coisas, você quer ter a oportunidade, talvez, de falar para a pessoa o que você enxerga nela que faz você amá-la tanto assim. Fala,
pensa antes e vai lá e fala. Pode ser até que role mais alguma coisa em função disso, tá tudo bem, né? Aí é bônus, né? Mas entende o que eu quero dizer? É intencional. Você tem que ser mais intencional. Eu vou dar boa noite pro meu filho. O que você quer falar com ele? Né? O que você quer expressar para ele? Às vezes a gente fica muito tempo sem expressar para os nossos filhos o orgulho que a gente tem deles. Eles têm defeitos? Tem. A gente também tem, todo mundo tem. Eles sabem que tem também, todo mundo sabe. Sua esposa, seu marido também sabe que seus filhos têm defeito. E eles não precisam ficar sendo lembrados o tempo todo do defeito. Mas é legal a gente lembrar e falar com eles, olha, eu tenho orgulho disso que você faz. Eu tenho orgulho desse comportamento que você tem. Faz diferença. Isso é ser mais intencional no que está fazendo. É pensar que se você vai ter o tempo amanhã sobrando, eu falei isso também já anteriormente, eu vou ter um tempo maior com a minha família, o que eu posso programar? Eu tenho visto aí o pessoal falando muito com crianças, algumas pessoas, não são todas, estão um pouquinho mais preparados, estão com mais intenção no que vão fazer e estão trocando. Ah, tem isso aqui, ó, são brincadeiras que pode fazer com a criança que ela está tanto tempo em casa, tem isso lá, legal, mas é só com a criança? Primeiro, com a criança você já está fazendo, não sei se você está, mas é só com a criança? Quando você vai ser de férias, você não aproveita muito mais as férias se você planeja antes. Você pesquisa na internet quais os pontos mais legais para você visitar daquela cidade que você vai, etc. Faz a mesma coisa. Pesquise. Lembra que eu falei aquela hora? É o líder que pesquisa como ele pode impactar melhor o seu liderado. Pesquise como você pode impactar melhor a sua esposa, o seu marido, o seu filho, os seus pais. Ah, eu tô com os meus pais, eles estão teimosos, tanto que tá rolando um monte de memezinho falando por aí, que eles querem sair, acham que é bobeira, ou eles estão apavorados nesse momento. Pesquise o que você pode fazer, o que você pode falar para eles, né? E tudo que a gente está falando aqui também, e o que você mais encontrar nas suas pesquisas, coloque em prática. Vai lá e faz aquilo acontecer. Conhecimento por conhecimento só já te faz estar à frente de muita gente. Tem muita gente nesse momento que está assistindo uma série boba na Netflix ou vendo videozinhos engraçados no YouTube. Você está aqui numa live, né? Isso já faz diferença. São 9h45 da noite, você está numa live ouvindo falar sobre desenvolvimento pessoal. Isso já te deixa à frente dos outros. Sim, mas você pode ir além disso ainda. Coloque em prática. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho uma lista eu chamo do to read, é a lista dos livros que eu quero ler. Então tem os que eu estou lendo, aí nessa lista está lá organizadinho, qual é o status dele, né? Então eu estou no status desse livro aqui que estou lendo, geralmente estou lendo 2 livros de cada vez, um em inglês e outro em português, um é eletrônico e o outro físico, vou controlando alguma coisa assim. E eu tenho os que eu já li, que estão ali para baixo, e tem os próximos que eu quero ler. Então, primeiro quando estou acabando o livro, eu já vou nos próximos e de acordo com a minha necessidade, com o que eu quero desenvolver, direcionamento, eu escolho qual vai ser o próximo livro. Isso já me ajuda e já me motiva a ler, porque eu vejo mais razão ainda para ler. Segunda coisa que eu faço, no livro que está com status, eu estou lendo, eu tenho uma ferramenta que eu utilizo para isso, né? Eu tenho basicamente uma ferramenta digital para cada coisa que eu quero fazer, então eu tenho uma ferramenta que me ajuda a ter essa organização. Porque no tópicozinho, o nome daquele livro, que tem o nome ou o autor, eu clico ali na ferramenta que eu utilizo e ele abre uma página onde eu vou digitando, eu vou anotando o que eu estou aprendendo com aquele livro. Isso me faz guardar muito mais. Eu me conheço, se eu não fizer dessa forma, eu não vou nem lembrar o que eu li. Então assim, as coisas mais importantes, além de eu marcar no livro, ou marcar no iPad, no aplicativo lá, eu pego aquilo ali que me chamou a atenção e eu digito também ali, como notas. Então eu posso pegar um livro que eu já li e eu vejo os principais aprendizados que eu tive com aquele livro ali. Entende quando a gente tem mais intenção no que a gente está fazendo? Como é que a gente se aprofunda e a gente aproveita melhor? Senão a gente fica voltando a comparar com a ideia das férias. Eu vou visitar uma cidade, eu passo correndo por um monte de lugar e depois eu nem lembro os locais que eu fui, eu não consigo lembrar direito o que eu vivenciei lá. Eu lembro só da correria. Quando na verdade o melhor de uma viagem é a gente ficar lembrando, né? Você até respira de novo. Cara, foi muito legal quando eu fui lá porque a gente foi nesse lugar. Porque você viveu de verdade aquilo. Você só vive de verdade o local se você planeja antes. A mesma coisa, a intenção que você tem ao ler alguma coisa, ao ler um livro, muitos vídeos que eu assisto, eu também coloco ali quando são mais importantes, eu vou colocar o aprendizado lá também, a intenção que você tem quando você está com a pessoa que você ama. E se faz sentido para você também, compartilha isso com outras pessoas, manda pelo WhatsApp, fala assim, o Leandro fez uma live, se fizer sentido para você, tá gente?
manda para a pessoa que você lembrou, olha, o Leandro fez uma live, ele estava comparando a liderança que ele ensina muitas vezes em empresas, como a gente aplica isso dentro da nossa vida, para a gente ter um sentido diferente e uma vivência muito mais aprofundada com as pessoas que a gente ama, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. É reverter conflitos em crescimento, em aproveitar, em curtir o tempo junto. Tudo isso vai ajudar a gente a viver isso e vai gerar crescimento para o que vem depois desse momento. Quando a gente estiver voltando para o trabalho, quando alguns talvez, eu espero que não aconteça com você que está aqui assistindo, mas talvez não tenha um trabalho para voltar, a empresa pelas dificuldades que tiveram, e mesmo quando isso acontecer, se a gente se trabalha, eu vou falar, na próxima quinta eu vou dar continuidade no que a gente está falando aqui, porque eu vou falar de outras competências também que inclusive vão fazer você ampliar a sua visão. E aí o que você pode fazer se der algum problema desses? E aí a gente vai poder conversar mais sobre isso. E já de imediato que como você pode aplicar na sua vida, na sua casa, e como você vai aplicar isso mais lá para frente, o que você pode aplicar mais lá para frente. Já se preparando com planejamento. A gente vai poder falar disso. Então compartilha, tem muita gente precisando disso. Como eu falei, se você oferece essa atitude de liderança, as pessoas se sentem mais seguras. E acredite, você compartilhar algo que você viu que é bom com outras pessoas é uma atitude de liderança. O líder é aquele que sabe se preocupar com os outros, é aquele que quando tem algo de bom, ele sabe que precisa passar para os outros. E ele vai passando de uma forma que ele fala o seguinte, olha, eu quero compartilhar com você sobre isso e comentando, eu já estou gravando na minha própria mente, melhor, assimilando melhor o que eu vivenciei, o que eu ouvi, e eu já estou começando a passar um aprendizado para a pessoa. Só que eu aponto o caminho para a pessoa, vai lá, dá uma olhada, ouve o que ele vai falar lá. Né? É bom nesse momento a gente se voltar para esse tipo de conteúdo. Ou seja, eu estou ensinando a pessoa a pescar. O líder não deixa as pessoas dependentes dele. Ele ensina as pessoas a se desenvolver. Vale muito a pena. Ó, só para dar uma ideia para vocês, eu tenho separado, eu estava revendo meu material e eu separei 10 tópicos para a gente estar falando de liderança. Isso porque eu não fucei mais, não fui mais a fundo nisso. Dos 10 tópicos, a gente falou aqui em 3 somente. Então tem muita coisa para a gente poder aproveitar nessas lives aí. Anota na sua agenda, coloca na sua agenda, coloca no seu celular para despertar. Quinta-feira que vem, 9h da noite, a gente tem mais live. Quem não acompanhou a live que eu fiz na quinta-feira passada, ela foi muito completa. Tá? Eu tentei acelerar um pouquinho para passar mais coisas. Eu quebrei ela em 2 vídeos, então ela está quebrada em 2 vídeos no meu canal no YouTube e ela também está no podcast Timecast. Tá? Então você encontra lá também. A primeira parte falando de como é que a gente trata a ansiedade e a segunda parte falando de questões mais práticas, como direcionamento para crescimento, etc. E como a gente se comporta e se organiza no dia a dia para poder viver melhor esse período de quarentena que a gente está passando. Tá? A gente vai continuar com essa temática aqui na próxima semana, porque tem muita coisa para falar ainda. Então assim, e acreditem, não vai dar, claro, óbvio, não vai dar para a gente esgotar o assunto. Né? Se eu passo treinamento às vezes 2 dias e a gente não consegue esgotar esse assunto, tem muita coisa para ser falada nesse sentido. Eu estou tentando separar o que vocês melhor podem aplicar, que eu mesmo estou aplicando durante esse período que a gente está passando. Tá? A gente está todo mundo junto, tem a insegurança, tem a preocupação com a economia, preocupação com as pessoas que a gente ama, com a nossa saúde. Minha esposa trabalha em um hospital, então assim, está indo todo dia para o hospital para trabalhar, é na parte mais administrativa, mas o contato está acontecendo lá dentro também. Então tem toda essa situação, a gente fica preocupado, estou preocupado também, só que a gente tem que saber lidar com isso para a gente conseguir crescer nesse momento. Porque a Terra vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, mudanças vão haver, a humanidade já passou por isso antes, por situações semelhantes antes. Se nós não nos mantivermos em movimento, a gente vai ficar para trás. Então assim, eu não quero que você fique para trás, por isso que eu tô, e também não quero ficar, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês.